Oi, pessoal, eu sou o professor Thales e bem-vindos à disciplina de proteção de sistemas elétricos. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução em relação a essa disciplina. Eu inicio essa aula fazendo uma pergunta: o que seria um sistema de proteção? Então, nós sabemos que os componentes elétricos de um sistema de potência, do CEP, devem ser sempre protegidos contra os curtos-circuitos ou condições anormais de operação. Então, sempre vai ocorrer esses eventos. É praticamente impossível evitá-los em uma rede tão extensa e tão grande como a brasileira. Então, na ocorrência desses eventos, é necessário que a parte atingida seja rapidamente isolada do restante da rede elétrica, de forma a evitar os danos materiais e restringir a sua repercussão no sistema. Eu preciso conter aquele dano, conter aquela falha, para que ela não passe para os demais componentes adjacentes. Essa função é desempenhada pelo sistema de proteção. É ela que vai identificar o problema e é ela que vai acionar os elementos necessários para isolar o problema. O sistema elétrico abrange uma vasta área que está sujeita a constantes perturbações, que são causados por fenômenos naturais, como uma descarga atmosférica, condições ambientais adversas durante uma tempestade, por exemplo, falhas de equipamentos, o que pode ocorrer, ou por ações humanas inapropriadas. Aqui, só para vocês terem uma noção, é parte do SIN, Sistema Interligado Nacional. Então, vocês podem notar aqui várias linhas de transmissão em vermelho, em amarelo, e esse mapa geoelétrico é fornecido pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, como nós podemos observar aqui, é uma vasta área em que somente um raio, por exemplo, uma descarga atmosférica, pode impactar todo o sistema interligado nacional. E por esse motivo, o sistema de proteção deve ser muito bem parametrizado, muito bem estudado, para que na ocorrência desses defeitos, ela restrinja o dano a somente aquela área. Para entendermos melhor a importância de uma correta parametrização do sistema de proteção, nós vamos estudar o caso que ocorreu no Brasil em 21 de março de 2018, que aconteceu, nesse caso, um grande blackout. Vou iniciar aqui esse estudo por meio desse vídeo de uma entrevista com o diretor do ONS na época. 15h48 da tarde, ele se inicia pela atuação, no nosso entendimento, indevida de um disjuntor na subestação de Xingu, causada pela instalação de uma proteção indevida. Então, de forma mais clara, o que aconteceu? Essa proteção ela foi ajustada para atuar com uma corrente de 4.000 amperes e a programação normal previa uma corrente superior aos 4.000 amperes. Obviamente, quando essa programação foi implementada, por comando do Operador Nacional, esse disjuntor atuou, interrompendo o fluxo da potência, separando os sistemas. Então, o norte ficou com excesso de geração e o nordeste e o resto do sistema ficou com falta de geração ou com excesso de carga. Essa é a origem de toda a causa, de todo o distúrbio que nós tivemos. A partir daí, nós tivemos então, por atuações e aí corretas de proteção, uma separação dos sistemas norte, nordeste e sul, sudeste, centro-oeste. De modo que, por essa atuação dessa proteção, houve uma preservação do sul, sudeste, centro-oeste, mas, infelizmente, o norte foi a blackout e o nordeste, mais tarde, foi a blackout também. Então, isso foi o que aconteceu naquela tarde. Como nós podemos observar na fala do diretor do ONS, a falha ocorreu por parametrização incorreta do sistema de proteção lá na subestação de Xingu.
Isso impactou em um grande blackout, em que todos esses estados do Brasil que estão em vermelho faltaram energia em todas as cidades, então foi o blackout geral. E em vermelho mais claro ali, nós temos uma falta de energia pontual por meio da atuação do ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga. Aqui eu vou mostrar para vocês o processo de atuação dos disjuntores, das proteções, após a ocorrência da falha lá na subestação de Xingu. Então, às 15h48, ocorre a atuação do disjuntor que liga Xingu a Estreito, né, uma linha, um bipolo de corrente contínua, uma grande linha, né, de corrente contínua que sai lá da subestação de Xingu e vai até Estreito. Lembrando que essa falha ocorreu devido à parametrização incorreta da proteção dessa linha de transmissão. Após a atuação dessa proteção da linha, abriu ali em Serra da Mesa após 888 milissegundos, devido ao excesso de carga que estava sendo transmitida do Nordeste, né, para o Sudeste. Após 948 milissegundos da ocorrência, aconteceu também outra abertura da linha na subestação Presidente Dutra. E, finalmente, aqui a subestação Ribeiro Gonçalves abriu também a sua linha de transmissão que escoava energia do Nordeste para a região Norte. Finalmente, aqui a separação da região Norte ocorre com a abertura da linha em 230 kV após 1,13 segundos da ocorrência da falha, né, da subestação do Xingu. E, finalmente, né, a região Nordeste, ela é isolada do restante dos sistemas com a abertura da subestação Bom Jesus da Lapa 2 e as linhas de 230 kV. Nesse ponto aqui, nós temos a região Norte e Nordeste isoladas e todas elas isoladas do restante do subsistema Sul-Sudeste e Centro-Oeste. Então, como já pôde ser observado, né, a principal causa, o que iniciou todo esse processo, foi a abertura do disjuntor que impediu que a energia da hidrelétrica fosse escoada pelo bipolo. Então, no disjuntor foi instalada uma proteção de sobrecorrente regulada para 4.000 amperes, valor abaixo da corrente nominal do equipamento, o que está muito incorreto. O que fez com que ele abrisse quando o fluxo da linha chegou próximo a 4.000 megawatts. Isso quem falou foi o diretor-geral do ONS na época. Aqui nós vamos analisar por região mais algumas causas para levar as regiões ao blackout total. Então, o ONS verificou ainda que o Sistema Especial de Proteção, SEP, não atuou, desligando as máquinas da usina de Belo Monte com a perda do bipolo, uma vez que a sua lógica não foi atualizada para considerar o acionamento do disjuntor. Com isso, a frequência chegou no valor muito alto de 70 Hz, devido a esse excesso muito grande de geração, principalmente, né, vindo lá da usina de Belo Monte. Dessa forma, a região ficou com excesso de geração, provocando sobretensão nas linhas de transmissão e seu consequente desligamento. Os fatos levaram ao blackout total na região norte. Analisando a região nordeste, no momento da ocorrência, essa região recebia 2.879 megawatts da região norte. Então, a região nordeste estava com déficit de geração e essa falta de geração estava vindo da região norte. Com a perda da interligação, como nós pudemos observar anteriormente, o nordeste ficou com uma carga maior que a geração, o que ocasionou uma queda na frequência. Então, os relés de frequência observaram essa queda na sua frequência e, consequentemente, ele acionou o ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga, que ele atua em estágios. Nesse caso, ele atuou em 5 estágios,
removendo 25% da carga e voltando a frequência para 60 Hz. Até então está tudo correto, retirou parte da carga, mas o sistema ainda está funcionando, ainda 75% do sistema está de pé. Como nós podemos observar aqui, nesse gráfico de frequência no tempo, no momento anterior à ocorrência, essa frequência estava bem próxima ali de 60 Hz. Na ocorrência do defeito e, consequentemente, a separação da região norte e nordeste, a frequência tendeu a cair e aqui começou a atuação do ERAC. À medida que a frequência ia caindo, o ERAC ia aliviando a carga, de forma a retornar essa frequência para um valor bem próximo de 60 Hz. Porém, o que aconteceu? Duas unidades geradoras da hidrelétrica de Paulo Afonso saíram com a frequência estabilizada, ou seja, aconteceu aqui um problema novamente de parametrização da proteção. Isso aconteceu devido a uma descoordenação da sua proteção. Depois da remoção dessas unidades, a frequência caiu novamente para 57,3 Hz. E, devido a uma parametrização e agora correta, com a frequência abaixo de 58,5 Hz, por mais de 10 segundos, atuou a proteção de várias usinas térmicas, retirando todas essas usinas térmicas do sistema e levando o Nordeste a blackout. Aqui nós podemos observar no tempo o gráfico completo. Então, até então, o sistema voltou para 60 Hz com a atuação do ERAC em 5 estágios. Aqui aconteceu o desligamento de uma máquina de Paulo Afonso, aqui ocorreu o desligamento da segunda máquina de Paulo Afonso, fazendo com que a minha frequência fique abaixo de 58,5 Hz. Lembrando que essa atuação aqui dessas duas máquinas foi incorreta devido à descoordenação da proteção. Com essa frequência abaixo de 58,5 Hz, durante um período maior que 10 segundos, várias termoelétricas saíram, fazendo com que o sistema entrasse em colapso. Aqui nós vamos analisar a consequência no restante das regiões, a região centro-oeste, sudeste e sul. Nesse caso, houve também a atuação do ERAC, com corte de 3.665 MW, o que é 5% do total no sistema. Então, nós podemos observar aqui que no momento da ocorrência aconteceu a queda da frequência e aqui começou a atuar o ERAC. Então, a frequência mínima que chegou nesse subsistema foi de 58,44 Hz. E após a atuação do ERAC no primeiro estágio, quando a frequência fica abaixo de 58,5 Hz, eu tenho o restabelecimento da minha frequência para um valor próximo de 60 Hz, mantendo o sistema em funcionamento. Passamos agora a estudar algumas características gerais do sistema de proteção. A primeira delas são as falhas, a origem das falhas do sistema elétrico. Então, as falhas, elas podem se distribuir de forma aproximada por meio dessas três formas aqui. A principal delas, que ocorre em 73% das vezes, é uma falha devido à natureza elétrica diversa. Por exemplo, uma queda de árvore ou então uma descarga atmosférica. Já em segundo lugar, nós temos aqui falhas devido a erro de pessoal. Então, por exemplo, um erro de coordenação, um erro de parametrização na proteção, como aconteceu no blackout de 2018, é considerado falha devido a erro de pessoal. E, finalmente, nós temos falhas de atuação de relés e outros dispositivos automáticos com um valor de 12% das causas. Então, de uma forma geral, o que compõe um sistema de proteção? Ele é composto do sistema de potência, e esse sistema de potência ele é composto por barramentos, transformadores, linhas de transmissão, cargas e assim por diante, todos os elementos elétricos. Os dados elétricos do sistema de potência são adquiridos pelo TC e pelo TP. Okay?
Esses dados, então, vão ser transportados para o meu relé, e o relé nada mais é do que o cérebro do meu sistema de proteção. Os ajustes são feitos dentro desse relé para que todos os parâmetros do sistema estejam corretos, estejam dentro do que a gente parametrizou. Caso algum parâmetro esteja fora, o relé deve atuar em cima do disjuntor e remover aquela seção do sistema de potência para que ele não danifique e não prejudique o restante do meu sistema de potência. Além desses equipamentos mencionados anteriormente, também é necessário uma fonte de corrente contínua. Essa fonte de corrente contínua é fornecida por meio de uma bateria e essa bateria é carregada por meio de um retificador. Esse elemento é extremamente importante e necessário no caso de um blackout ou uma perda de parte do sistema. Caso não tenha energia do sistema, eu preciso recorrer ao meu sistema de baterias. Para a correta operação dos meus relés, alguns quesitos são necessários. O primeiro deles é a confiabilidade, que está diretamente relacionado à fidedignidade e à segurança. Na sequência é a seletividade dos relés, que estão relacionados à sua zona de proteção. E, finalmente, a velocidade de atuação desse relé de proteção. Sobre o primeiro aspecto, que é a confiabilidade, nada mais é do que o grau de certeza da atuação correta de um dispositivo ao qual ele foi projetado. Então, ele pode comportar de duas formas indesejadas. O meu relé pode ter uma recusa de atuação, ou seja, ele não atua quando ele é solicitado, ou ele pode atuar de forma incorreta, ou seja, ele atua quando ele não é solicitado. O meu relé é dito fidedigno quando ele opera corretamente para todos os tipos de falta para os quais ele foi projetado. Já ele é dito seguro quando tem certeza que o relé não opera para qualquer tipo de falta. Então, na sequência, eu vou mostrar alguns exemplos de perda de fidedignidade e perda de segurança. Notem esse sistema. Esse sistema possui uma falta no meio de uma linha e essa falta ela vai ser sanada por alguns relés. Tá? Nós temos alguns relés aqui presentes na barra B. Aqui eu tenho um relé 21, que é um relé de distância na barra B. Também um relé 21 na barra A e um relé 21 na barra C. Nós vamos analisar esses casos. Então, se o sistema de proteção em A, aqui nessa barra A, não operar por recusa de atuação, ou seja, ele deveria atuar para eliminar essa falta F, então eu vou ter perda de confiabilidade através da perda de fidedignidade. Então, a recusa de atuação está diretamente ligado à fidedignidade. Nesse caso, com o mesmo sistema, nós temos outra situação. Aqui, o relé 21 da barra A, ele não vai atuar não por recusa de atuação, mas porque o relé da barra C atuou antes dele. Então, o que aconteceu aqui foi o comprometimento da confiabilidade através da perda de segurança. Então, nesse caso aqui, aconteceu a atuação do relé C de forma desnecessária, uma vez que o relé da barra A, aqui, o relé 21 da barra A, deveria ter atuado de forma mais rápida. Passando agora para a seletividade dos relés e comentando sobre as zonas de proteção, a segurança do relé é definida em termos das regiões de uma região do sistema de potência. E essa região é justamente o que a gente chama de zona de proteção. Tá? Então, de acordo com a zona de proteção, ele vai atuar ou não sob uma falta. O relé é considerado seguro, nesse caso, se ele responder somente às faltas dentro da sua zona de proteção. Aqui eu mostro alguns comentários a respeito das zonas de proteção. Então, para garantir que todos os equipamentos e seus sistemas são totalmente cobertos, eu tenho alguns quesitos necessários para traçar as nossas zonas de proteção. Então, todos os equipamentos, todos os componentes do sistema de potência devem ser cobertos por pelo menos uma zona de proteção. Tá? Uma boa prática é assegurar que os componentes mais importantes estão incluídos em pelo menos 2 zonas de proteção. Isso é uma boa prática, não é necessariamente
um requisito, ok? O segundo ponto aqui é que as zonas de proteção devem se sobrepor, tá? Para evitar que qualquer componente fique desprotegido. Uma nota importante é que uma zona de proteção ela pode ser fechada, ela tem um início e um fim, ou então ela pode ser aberta, ou seja, a partir daquele ponto para frente, ela deve atuar dentro do sistema de potência. Observem esse sistema de potência em que foram traçadas algumas zonas de proteção. Então, tudo que está pontilhado aqui são zonas de proteção. Nós temos aqui, por exemplo, uma zona de proteção fechada, que envolve toda a barra B. Então, no caso de uma falta dentro dessa zona de proteção, todos os disjuntores envolvidos irão atuar para isolar completamente essa barra B. Então, por exemplo, uma falta nesse ponto aqui que eu acabei de traçar, irá fazer com que todos esses disjuntores assinalados, circulados, irão atuar, ok? Então, vamos analisar algumas situações aqui. Para uma falta F1, que ocorre aqui dentro de uma zona fechada, né, que ela vai desse ponto inicial até esse ponto final, ou seja, envolve toda essa linha de transmissão, ela deverá ser isolada pelo sistema de proteção de ambos os terminais. O sistema de proteção que atua em cima desse disjuntor aqui da esquerda e o sistema de proteção que atua desse disjuntor aqui da direita, ok? Então, caso ocorra uma falta, esse disjuntor da esquerda irá abrir e esse disjuntor da direita também irá abrir, isolando assim a minha falta. Nessa outra situação, em que ocorre a falta F2, aqui à direita, nós podemos observar que tem uma sobreposição de duas zonas de proteção. A zona de proteção que atua sobre a barra, que a gente chama de proteção de barra, e aqui a zona de proteção que atua na linha, que é a minha proteção de linha de transmissão. Uma vez que ocorre uma falta em uma sobreposição de duas zonas de proteção, todos os disjuntores envolvidos das duas zonas de proteção irão atuar. Nesse caso aqui, vai atuar esse disjuntor da zona de proteção da minha linha de transmissão, esse outro disjuntor da minha linha de transmissão e também todos os disjuntores da barra. Esse e finalmente esse disjuntor. São todos esses disjuntores que irão atuar e irão isolar a minha falta F2. Nesse caso aqui, nós vamos analisar a falta F4. Na falta F4, nós temos aqui uma falta dentro de uma zona de proteção aberta. Então, desse ponto aqui à esquerda do disjuntor para frente, em qualquer ponto para frente em que ocorre uma falta, esse disjuntor irá atuar, ok? Notem que isso aqui, essa zona de proteção aberta, está dentro de outra zona de proteção aberta maior. Isso vai impactar em cima do resultado da minha falta. Então, caso ocorra uma falta F4, o primeiro disjuntor, o disjuntor que deve atuar, vai ser esse disjuntor aqui assinalado, ok? Caso esse disjuntor aqui ele não atue, o disjuntor próximo à falta F4, o disjuntor aqui dessa zona de proteção maior, ele irá atuar. Com a atuação desse disjuntor, ele vai eliminar a minha falta F4, porém, duas cargas aqui acima dessa falta serão desligadas sem a necessidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de proteção de retaguarda, que eu vou comentar mais à frente, que ela vai eliminar a falta, porém outros elementos vão ser desconectados sem necessidade. Então, esse caso que eu mostrei para vocês da falta F4 ilustra muito bem a característica que é a seletividade, que é a capacidade do sistema de proteção isolar somente a seção que é atingida. Nesse caso aqui, somente essa carga de baixo próxima à falta F4. Um outro equipamento que influencia na zona de proteção é a localização dos TCs. TCs são transformadores de corrente, que são transformadores de medida que vão levar a informação de valor de corrente até o meu relé de proteção. Esse equipamento nós vamos estudar na próxima aula. Aqui nós vamos somente observar a localização dele e o impacto na zona de proteção. O início e o término de cada zona pode ser estabelecido de duas maneiras diferentes que dependem do arranjo da subestação e da localização física dos TCs. Então aqui nós temos essas duas possibilidades. À esquerda aqui
nós temos o disjuntor, que é o elemento que vai abrir e isolar o sistema. E nós temos aqui dois TCs. Um TC que vai levar a informação de corrente para a zona B e o TC que vai levar a informação de corrente para a zona A. É importante aqui a gente destacar que na ocorrência de uma falta na zona A, somente o TCA vai atuar. Então, por exemplo, na ocorrência de falta aqui, o TCA vai observar, vai conseguir, entre aspas, enxergar. Porém, na ocorrência de uma falta próxima ao disjuntor, aqui nesse caso, além do TCA observar essa corrente, o TC que vai levar a informação de corrente para o ponto B também consegue enxergar, justamente porque essa falta está muito próxima ao disjuntor. Então, essas setas aqui são os elementos que vão nos indicar o ponto em que o meu relé meu TC aqui, vai enxergar essa falta. Aqui nessa outra situação, os TCs não estão nos lados opostos do disjuntor. Elas estão em um lado só do disjuntor, que aqui nesse caso é o lado direito do disjuntor. Aqui, nesse caso, existem situações em que os dois TCs vão observar essa corrente, vão, entre aspas, enxergar essa corrente, porém, nós podemos notar que é somente a atuação entre esses dois TCs. Então, no primeiro caso, a confiabilidade do sistema de proteção ela é maior. No entanto, a seletividade estará comprometida em caso de uma falha no disjuntor sobreposto, como nós vamos observar mais adiante. A partir de agora, nós vamos fazer alguns estudos de caso em que acontece a seguinte situação. O relé A ele é um relé de barra, ele atua sobre o disjuntor 52 e os demais disjuntores de barra. Então, essa zona A, como é indicada nessas figuras aqui, elas são controladas por um relé de barra. E o TC, que vai levar informação de corrente para esse relé, é esse TCA que está aqui nas duas figuras. Já o relé B é um relé de linha e ele atua sobre o disjuntor local e remoto. Então, ele vai atuar sobre esse disjuntor aqui 52, que é o local, e um disjuntor distante no fim da linha. Então, essas informações que nós precisamos para fazer as próximas análises. Vamos estudar esse primeiro caso, em que temos os relés opostos ao disjuntor e uma falta F1 próxima ao disjuntor 52 aqui. Nesse caso, na ocorrência dessa falta F1, quem vai enxergar essa falta, Nós sabemos aqui que o TC que controla a zona B, ele vai enxergar essa falta, porque está à direita dele, e o TC que controla o relé A, que controla o relé da zona A, também vai enxergar essa falta, porque está à esquerda dele. Então, ambos os relés, o relé da zona A e da zona B, vão atuar. O relé da zona A, ele atua sobre os disjuntores da barra e também, contando com esse disjuntor 52. Então, ele vai acionar o disjuntor 52, que está aqui colocado. E o TC da barra B, ele também enxerga e ele vai atuar sobre também o disjuntor 52 e o disjuntor remoto lá no fim da linha. Então, o relé A atua sobre o disjuntor 52 e os demais disjuntores da barra corretamente. Atuando somente na zona A, nós podemos notar aqui que a falta ela vai ser isolada. Abrindo esse disjuntor aqui, 52, e os demais disjuntores da barra, a falta fica completamente isolada do sistema. O relé B também atua sobre o disjuntor local e remoto. Ele não precisaria abrir o disjuntor, solicitar a abertura do disjuntor remoto. Por isso que eu digo aqui que é desnecessário, porém, devido a essa colocação dos TCs, é inevitável. Mas, foi solucionado o problema, foi removida a falta. Na ocorrência da falta F2, também ambos os relés da zona B e da zona A vão enxergar essa falta.
que é uma falta que está depois do disjuntor 52. Então, acontece da mesma forma, né? Vai acionar todos os relés de barra, todos os disjuntores que estão próximos à barra, inclusive o disjuntor 52, e também vai acionar, por meio do relé B, o disjuntor remoto da linha. Então, o relé B atua sobre o disjuntor local e remoto corretamente. Notem que, na ocorrência aqui dessa falta, somente a atuação do disjuntor 52 e do disjuntor remoto seria suficiente para isolar a falta. Então, somente o relé B seria suficiente. Porém, né, nós observamos que o relé A também aciona. Então, nesse caso, ele atua sobre o disjuntor 52 e os demais disjuntores da barra. Por isso que eu falo aqui que é desnecessário, porém inevitável, devido à localização desses TCs. Agora vamos analisar a localização dos TCs após o disjuntor. Então, vamos analisar primeiro a falta F1. No caso de ocorrência da falta F1, somente o TC que envia informações para o relé de barra, o relé da zona A, ele vai atuar, ele vai enxergar essa falta. Por quê? O TCB aqui, ele enxerga a partir do ponto dele e tudo que está à direita. Nesse caso, então, ele não vai enxergar a falta F1. Então, somente o relé A opera. O relé da zona A, ele vai corretamente isolar a falta. Por quê? Ele vai abrir o disjuntor 52, vai abrir os disjuntores da barra e com isso a minha falta F1 vai ser completamente isolada sem atuar sobre o disjuntor remoto que está lá no fim da linha. Então aqui nós podemos notar que ele ficou mais seletivo. Já na ocorrência aqui da falta F2, vamos analisar aqui também. Nesse caso, o relé, o TC, né, que controla o relé da zona A, ele não vai enxergar, porque ele enxerga tudo que está no ponto dele para a esquerda e a falta F2 está à direita. Nesse caso, somente o relé B ele opera e ele atua sobre o disjuntor 52 e sobre o disjuntor remoto, isolando completamente a falta 2. Vamos analisar agora a falta F3. Na ocorrência da falta F3, ambos os relés, né, eles vão ser acionados. Então, nesse caso, o relé B atua sobre o disjuntor local e remoto corretamente, isolando a falta. E o relé A atua sobre o disjuntor 52 e os demais relés de barras, que nesse caso, novamente, é desnecessário, porém, essa situação é inevitável. Finalmente, vamos analisar essa última situação. Aqui, nessa ocorrência, ocorreu uma falta F4 imediatamente após o disjuntor 52, antes ainda do TC que controla a zona B. Nesse caso, quais os relés que vão observar, que vão enxergar essa falta? Aqui o relé B ele não vai enxergar porque está à esquerda dele. E o relé A ele vai enxergar sim, então ele vai ser sensibilizado. Então, somente o relé A opera, atuando sobre o disjuntor 52 e sobre os disjuntores da barra. Nesse caso, não aconteceu a atuação do disjuntor que está no fim da linha. Então, o que acontece aqui é que a falta continua sendo alimentada por essa linha. Portanto, aqui houve um problema devido à localização dos TCs. Né? Existe um ponto cego ou blind spot, que é justamente um ponto entre o disjuntor e o meu TC aqui que controla a zona B. Essa zona aqui, ó, ninguém enxerga essa falta, então ela não é removida. Né? Então, nesse caso, é um problema sério devido à localização do TC. Finalmente, o último aspecto para a correta operação dos meus relés de proteção é a velocidade. Geralmente é desejável remover a parte atingida, a parte que sofreu um dano pela falta do restante do sistema, tão rapidamente quanto possível para limitar os danos nos demais equipamentos, ok? Entretanto, existem algumas situações que uma temporização intencional é necessária. Isso pode ocorrer por diversos aspectos, principalmente em relação à coordenação com os demais relés do sistema. Outro aspecto muito importante do sistema de proteção é a sua redundância.
A redundância está relacionado a dois tipos de proteção, a proteção primária e a proteção secundária. Então, o sistema de proteção principal, aquele que vai atuar primeiro para uma determinada zona de proteção, é justamente chamada de proteção primária. Então, ela deve atuar o mais rápido possível, de forma a eliminar aquele trecho do sistema elétrico para não danificar os demais componentes. Antes de falar da proteção secundária, uma observação muito importante em relação à proteção primária. É comum utilizar, principalmente em sistemas de extra alta tensão, ou EAT, a proteção primária redundante, também chamada de proteção primária alternativa. É muito importante essa observação porque geralmente o pessoal confunde a proteção secundária com a proteção primária redundante, tá? O que significa, o que caracteriza essa proteção primária redundante? Ela é a duplicação com a finalidade de cobrir as falhas do relé em si. Então, caso eu tenha um relé do tipo 5051, por exemplo, eu vou colocar no meu sistema outro relé do tipo 5051. Caso o primeiro falhe, o segundo poderá atuar, ok? Os tempos de operação desses dois relés vão ser exatamente iguais, porque ele é simplesmente uma duplicação. E uma característica importante é que é economicamente inviável duplicar todos os componentes de um sistema de proteção. Normalmente utiliza-se o sistema de redundância por meio da proteção secundária que vai ser exposto na sequência. Em extra alta tensão também são comuns disjuntores com bobinas de desligamento duplicadas. Caso a bobina do disjuntor falhe, o outro relé alternativo, o outro relé da proteção primária redundante, irá atuar na segunda, justamente na segunda bobina do desligamento do meu disjuntor. Aqui temos um exemplo de uma proteção primária redundante. Podemos observar aqui que o relé 21A1 e o relé 22A2 atuam sobre a mesma linha e atuam com o mesmo tempo de ajuste. Nós temos um tempo instantâneo aqui, essas linhas aqui representam o tempo de atuação de acordo com a distância. Então, desse ponto aqui até mais ou menos 80% da linha, eles atuam com um tempo igual a zero. E de 80% da linha para frente, ele tem um tempo maior que zero de atuação. Okay? Então, observem que ambos os relés, tanto o 21A1 quanto o 22A2, eles têm o mesmo tempo de parametrização. Então, isso caracteriza uma proteção primária redundante. Não há proteção secundária aqui. Passando agora para a proteção secundária, também chamado de proteção de retaguarda, esse tipo de proteção redundante, ela é menos onerosa, porém ela é menos seletiva, ok? Então, o tempo de atuação dessa proteção secundária é geralmente mais lenta que a proteção primária. Isso pode causar alguns problemas, ou seja, eu posso danificar mais os meus elementos sob falta e também eu posso remover mais elementos do que seria removido para a proteção primária. Eu posso identificar a minha proteção secundária ou proteção de retaguarda como sendo local ou como sendo remota. Na proteção de retaguarda local, os relés de proteção de retaguarda, eles estão instalados na mesma subestação da proteção primária. E os transformadores de instrumento, os TPs e os TCs, assim como as baterias, são os mesmos e atuam todos sobre o mesmo disjuntor. Isso caracteriza como proteção de retaguarda local. Então, na eventualidade da falha de um desses equipamentos, seja TC, TP ou baterias, isso vai afetar todos os esquemas. Então, a retaguarda local é mais problemática nesse sentido do que a proteção de retaguarda remota. Então, na figura aqui, temos um exemplo de proteção de retaguarda local. Temos aqui o relé 87. Esse relé 87 vocês vão estudar mais para frente, mas é um relé diferencial. E ele é bastante seletivo e ele atua de forma instantânea para faltas dentro do meu transformador. Ok? Então, esse relé 87, para o transformador, ele é considerada a proteção principal, a proteção primária, pois possui atuação instantânea e ele é bastante seletivo.
Os relés de sobrecorrente, que são esses aqui, o relé 50 e o relé 51, no lado de alta tensão do transformador, são considerados como proteção de retaguarda, tanto para defeitos dentro do transformador, como para esses dois alimentadores, o alimentador aqui 1 e o alimentador aqui 2. Nesse caso, como estão todos na mesma subestação, isso aqui é uma mesma subestação, que envolve o meu transformador, os meus barramentos e os transformadores de instrumento, isso caracteriza como uma proteção de retaguarda local. Então, 5051 é retaguarda do 87 de forma local. Já na proteção de retaguarda remota, os relés dos transformadores de instrumento e a bateria, os demais equipamentos envolvidos, são completamente independentes, tá? Então, isso torna também os esquemas de proteção independentes um do outro. Então, aqui analisamos essa situação. Nós temos aqui o relé 21A1 e o relé 21B1. No caso de uma falta aqui entre as barras B e C, nessa linha de transmissão aqui, a proteção primária deveria vir do caso aqui do relé 21B1. Caso o relé 21B1 não atue, nós temos a atuação do relé 21A1. Ele vai atuar de forma retaguarda e ele vai atuar de forma remota, porque ele está completamente independente dos sistemas de aquisição e baterias do meu relé 21B1. Ele está em outra subestação, em outro barramento. Notem aqui lembrando que esse aqui é o tempo de atuação, que o tempo de atuação para o 21A1 vai ser muito maior que o tempo de atuação para o 21B1. Então, ele vai eliminar a falta por meio da abertura aqui do disjuntor próximo à barra A, porém, ele vai demorar mais tempo e ele vai eliminar mais cargas, mais sistemas conectados, por exemplo, aqui na barra B, que poderiam continuar conectados. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como traçar as zonas de proteção corretas, de forma que elas vão atender todos os nossos critérios que eu já apresentei anteriormente, e depois nós vamos analisar uma falta. Primeiramente, nós devemos traçar as zonas de proteção primária. Então, aqui destacado em vermelho são as proteções primárias das barras, tanto da subestação K quanto naquela subestação ali da direita. Na sequência aqui são inseridas as proteções ainda primárias, porém das linhas de transmissão. São essas indicadas pela cor roxa, ok? Finalmente, são inseridas as proteções de retaguarda remotas. Eu indiquei aqui por meio de setas. Nada mais são do que zonas abertas. Se nós formos substituir aqui a seta próximo ao disjuntor A, por uma zona de proteção pontilhada, ela ficaria basicamente dessa forma, ou seja, para faltas além desse ponto aqui do disjuntor A, à direita dele, qualquer falta, o meu disjuntor A vai atuar como retaguarda. Lembrando, a proteção de retaguarda, seja ela local, seja ela remota, ela deve atuar no caso de falha da proteção primária, dos disjuntores ou do relé de proteção primária. Uma vez definidas as zonas de proteção primária e secundária, nós vamos analisar aqui o caso de uma falta na linha EF, aqui entre os disjuntores E e o disjuntor F. Então, caso nada falhe, o que vai atuar vai ser o disjuntor E e o disjuntor F e vai assim remover a falta do meu sistema. No caso de falha do disjuntor E, ou seja, ele teve uma recusa de atuação desse disjuntor, os disjuntores A e B deverão atuar de forma retaguarda remota. Por quê? Caso ele falhe, os únicos disjuntores que irão, entre aspas, enxergar essa falta vão ser os disjuntores A e os disjuntores B, ok? Então, aqui, no caso de uma falta aqui, eu vou ter a atuação do F como zona primária, dentro da minha proteção primária, e no caso de falha do E, vai atuar o A e vai atuar o B. Então, eu isolo a falta, removo mais elementos que o necessário, caso atuasse a proteção primária somente, mas, porém, eu consegui remover a falta, ok?
Nesse segundo caso, nós temos uma falta na barra K. Então, a proteção primária da barra K é atuar o disjuntor C, E e D, né? Essa proteção da barra que está destacado em vermelho pontilhado. As proteções A, B e F são proteções de retaguarda da subestação K. Então, aqui, ó, o A enxerga, entre aspas, a falta dentro aqui dessa barra, dentro desse ponto aqui. O disjuntor B também enxerga, a gente consegue notar pelo sentido da seta. E o disjuntor F também enxerga. Além disso, os relés A e F atuam como retaguarda para as linhas B e D, ok? Então, vamos supor que eu tenha aqui uma falta, como foi indicado aqui na subestação K, e falhe o disjuntor E. Falhou o disjuntor E novamente. Então, vai atuar como zona de proteção primária o C, vai atuar o D, o E falhou, e quem vai ser retaguarda nesse caso vai ser o disjuntor F. Então, dessa forma, eu isolei, utilizando minha proteção de retaguarda remota aqui no disjuntor F, mas eu isolei a minha falta. Para exemplificar melhor a zona de proteção, nós vamos fazer aqui um exercício. Então, esse exercício, ele fala o seguinte: a parte de um sistema elétrico, que é mostrado no diagrama unifilar da figura seguinte, no próximo slide, ele tem fontes em suas três extremidades. Ele possui proteção primária e de retaguarda remota. Para cada um dos casos listados a seguir, ocorreu um curto-circuito e determinados disjuntores foram abertos automaticamente conforme indicado. Então, como nós vamos observar no próximo slide, eu vou falar ali onde ocorreu a falta e o que abriu ali devido a um defeito, e a gente vai ter que fazer algumas análises. Então, primeiro a gente tem que assumir que o disparo desses disjuntores foi correto dentro das seguintes circunstâncias. Eu vou ter que responder onde ocorreram os curtos-circuitos, né? Ocorreu alguma falha de proteção, incluindo falha de disjuntores, eu tenho que fazer essa análise. E no caso afirmativo, eu tenho que identificar se algum disjuntor falhou. Nesse caso, né, a gente vai desenhar um esquema com as zonas de proteção primária sobrepostas, claro, junto aos disjuntores, as proteções de retaguarda e também a localização de cada curto-circuito. Então, aqui nós temos o diagrama com as três extremidades com geração, ou seja, as três extremidades são fontes de curto-circuito. Nesse caso, aqui nós temos 8 disjuntores e vamos analisar dos casos de A a F. O primeiro passo é justamente traçar as zonas de proteção que devem sempre se cruzar, devem sempre ser sobrepostas. E após traçar a zona de proteção primária, nós vamos traçar as atuações remotas. Então, primeiramente aqui, eu traço as proteções de linha. Então, nós podemos observar aqui em roxo pontilhado que estão destacadas as proteções primárias de linha. E agora eu vou traçar as proteções de barra. Então, por exemplo, no caso de ocorrência de falta aqui na barra 2, 3, né, da barra entre os disjuntores 2 e 3, a zona de proteção primária, aqui destacada em vermelho, vai fazer com que atue o disjuntor 2 e o disjuntor 3. No caso de falha no meio da linha, que está dentro dessa zona roxa, quem vai atuar como proteção primária é o disjuntor 1 e o disjuntor 2. Essa é a lógica desse traçado. Finalmente, nós vamos traçar as proteções de retaguarda por meio de setas. Então, essas setas, né, foram traçadas como sendo zonas de proteção abertas. Então, na ocorrência, por exemplo, de falha aqui no meio da linha 3, 4, quem deve atuar primeiramente? Primeiro o disjuntor 3 e o disjuntor 4. No caso de falha do disjuntor 3, por exemplo, o que vai acontecer? Atua a retaguarda. Quem é retaguarda? A retaguarda é o disjuntor 1. Por quê? Ele vai enxergar todas as faltas que estão à direita dele. Então, no caso de falha do disjuntor 3, ele vai enxergar essa falta, porque eu coloquei a seta aqui
para a direita. Então, no caso de falta na linha aqui, no meio da linha 3, 4 e falha do disjuntor 3, vai atuar o disjuntor 1 como proteção remota, de retaguarda remota, e o disjuntor 4 como proteção primária. No caso A aqui, o que aconteceu? Abriu o disjuntor 4, 5 e 8. Com a abertura desses três disjuntores, o que pode ter acontecido? Nesse caso, o que ocorreu foi o seguinte: aconteceu um curto-circuito aqui na barra, né, na barra 4, 5 e 6. E quem deveria atuar de forma primária? Os disjuntores 4, 5 e 6. Porém, o disjuntor 6, ele falhou. O disjuntor 6, ele não atuou. Dessa forma, quem vai atuar vai ser a retaguarda. E quem é a retaguarda nesse caso? É o disjuntor 8, que consegue enxergar todas as faltas que estão à esquerda dele. Então, eu tenho uma falta aqui, essa falta está à esquerda do disjuntor 8. Então, nesse caso, atuou os disjuntores 4, 5 e 8. O que ocasionou, né? O que fez essa atuação? Foi uma falha aqui na barra 4, 5 e 6 e falha, né? Falta na barra 4, 5 e 6 e falha do disjuntor 6. Então, tá aqui, ó, falta da barra 4, 5, 6 e falha do disjuntor 6. O que pode acontecer também é uma falta em cima do disjuntor 6 e uma falha do disjuntor 6. Então, a falta ocorreu na interseção entre as duas zonas, né? Entre a zona da linha, que está de roxo, da linha 4 e 6, 6 e 8, e também dentro da zona de proteção da barra. Então, nesse caso aqui, atuaria quais disjuntores? 4, 5, 6 e 8, porque está justamente na sobreposição dessas duas zonas. Porém, né, como não atuou o disjuntor 6, atuaria somente 4, 5 e 8, porque o disjuntor 6 falhou. No caso B, nós temos aqui a atuação dos disjuntores 3, 7 e 8. Então, o que pode ter acontecido para a atuação desses disjuntores tão distantes um do outro? Aqui, nesse caso, o que aconteceu foi uma falta dentro da barra aqui, da zona de proteção da barra, né? Então, aconteceu uma falta aqui na barra 4, 5 e 6. E nenhum dos disjuntores atuaram, nem o 4, nem o 5 e nem o 6. A falha de 3 disjuntores simultâneas é extremamente raro. Então, o que provavelmente aconteceu foi uma falha do relé. Existe um relé que chama relé de barra, que controla esses 3 disjuntores, que é o relé dessa zona de vermelho da barra 4, 5, 6 aqui. Então, aconteceu uma falta aqui, uma falta dentro dessa barra, e o relé de barra não atuou, ele não enxergou, seja porque ele falhou mesmo em atuar, ou então foi parametrizado incorretamente, uma das duas causas. Nesse caso, se falhou o relé de barra, tem que atuar a retaguarda. Quem é a retaguarda? Nesse caso, são 3 disjuntores. O disjuntor 3, que vê todas as faltas que estão à direita dele, o disjuntor 7 e, finalmente, o disjuntor 8. Por isso, nós temos aqui o 3, 7 e 8. Então, portanto, nós temos falta na barra 4, 5, 6 e falha do relé de barra. No caso C, atuaram os disjuntores 3, 4, 5 e 6. Todos esses 4 disjuntores. Então, o que pode ter ocorrido aqui? Aconteceu aqui, nesse caso, uma falta na zona aqui de sobreposição entre o relé de barra, da barra 4, 5, 6, e da linha de proteção 3 e 4. Então, aqui, essa zona aqui está sobreposta, portanto, na ocorrência de uma falta dentro dessa zona, atuam todos os disjuntores envolvidos, né? Para a zona em roxo aqui da linha 3, 4, atuam o disjuntor 3 e 4. Para a zona aqui em vermelho, do relé de barra, atuam os disjuntores 4, 5 e 6. Então, portanto, né, vão atuar os disjuntores 3, 4, 5 e 6. Então, portanto, né, nós temos uma falta no disjuntor 4, né, na sobreposição entre as duas zonas, e não aconteceu nenhuma falha, foram somente atuações normais aqui. No caso D, ocorreu a abertura dos disjuntores 1, 4, 5 e 6. Então, nesse caso aqui, é parecido com
o caso anterior, porém aconteceu uma falha aqui sim. Então, a falta é no mesmo local, na sobreposição, né, entre as zonas de proteção da barra 456 e da linha 34. Então, nessa zona aqui de sobreposição, por isso, ficaria aqui em cima do disjuntor 4 essa minha falta. E aqui nós podemos observar que não aconteceu a atuação do disjuntor 3. Portanto, na falha do disjuntor 3, quem deve atuar é a retaguarda. E nesse caso, a retaguarda é o disjuntor 1, né, que está aqui. E ele vai observar quaisquer faltas que estão à direita dele. Então, nesse caso, atuou 1, 4, 5 e 6. Portanto, né, aconteceu falta no disjuntor 4, que é aquela sobreposição ali, e falha do disjuntor 3. No caso E, nós temos a abertura dos disjuntores 4, 5, 7 e 8. Então, observamos aqui uma atuação bem grande desses disjuntores. O que pode ter ocorrido aqui? Nesse caso, novamente, foi a atuação em uma sobreposição, que é aqui em cima do disjuntor 5. Então, nesse ponto, nós temos aqui a sobreposição do relé de barra 4, 5, 6, da zona vermelha, e aqui do relé de linha 5, 7, da zona em roxo. Então, nesse caso, uma falta aqui, quem deveria atuar de forma primária? Seria a atuação do relé 4, 5, 6 e 7. Porém, nós observamos que não houve a atuação do disjuntor 6. Então, portanto, deve-se atuar a retaguarda. Quem é a retaguarda nesse caso? É o disjuntor 8. Notem que a falta está à esquerda desse disjuntor, então, portanto, ele consegue enxergar essa falta aqui. No caso de dúvidas, se esse disjuntor consegue atuar, tracem a corrente de falta que vai alimentar, né, o defeito aqui no disjuntor 5. Então, vai vir corrente de falta aqui desse gerador que está à esquerda, então é essa corrente de falta grande aqui. Temos aqui a corrente de falta desses dois disjuntores que estão à direita, então temos uma corrente de falta aqui e outra corrente de falta aqui. Então, nós podemos notar que a corrente aqui, ó, o sentido da corrente coincide com esse sentido que foi indicado aqui como proteção remota. Então, aqui existe a atuação do disjuntor 8 na ocorrência de uma falta aqui em 5, correto? Quem deveria remover essa falta seria o disjuntor 6, mas na falha desse disjuntor 6, atua o disjuntor 8, que é justamente a retaguarda. Portanto, nós temos a atuação dos disjuntores 4, 5, 7 e 8. Portanto, ocorreu aqui foi uma falta no disjuntor 5 e falha do disjuntor 6. No último caso F, nós temos aqui a atuação dos disjuntores 4, 5 e 6. Esse caso é bastante simples. O que aconteceu aqui foi uma falha na barra, né? E essa falha dentro dessa barra aqui, ela vai fazer com que atue os disjuntores 4, 5 e 6. Então, portanto, nós temos aqui falta na barra 4, 5, 6 e não aconteceu nenhuma falha de disjuntor nesse caso. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades colocadas lá no Moodle. Essas atividades, além de valerem parte da nota final de vocês, elas também valem a presença na semana. Então, é extremamente importante que vocês façam todas as atividades, todas as semanas, para que vocês obtenham nota e presença. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio lá de mensagens no Moodle, por e-mail ou no nosso servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até mais.